Amém, igreja? Que motivo de alegria nós estamos aqui com os nossos amigos, pastor Luiz Carlos, missionário Helena, né, irmãos? Confesso que eu estou um pouquinho sem voz. Eu acabei de vir de um culto de mulheres onde eu estava ministrando. E como nós conhecemos muitas igrejas e muitos pastores, às vezes fica difícil atender a todos os nossos amigos. Mas sempre que nós podemos, nós fazemos a obra de Deus conforme o Senhor nos chamou. É motivo de muita alegria estarmos nessa casa. Desde já eu quero agradecer, né? Os irmãos estiveram ali conosco no nosso encontro de mulheres na semana passada, que foi uma bênção, né? Recebemos retornos de algumas irmãs aqui, logo assim que eu cheguei, né? Nossa, estou com a palavra do encontro de mulheres ainda no meu coração. E isso nos faz ficar muito alegre, irmãos, porque tudo que fazemos é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite, eu estou muito feliz por essa oportunidade a qual me fora confiada. Confesso que é uma grande responsabilidade apregoar a palavra do Senhor. E para não ficar apenas nas minhas palavras, obviamente, foi me dado um texto, né, uma passagem, um tema, e eu gostaria de lê-lo com a igreja. Josué, no seu capítulo 2, amém? Vamos ler somente os primeiros versículos, porque eu creio que a igreja conhece a história dessa mulher, amém? Josué, no seu capítulo 2, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Josué 2, todos acharam, amém? Façamos a leitura. O epígrafe do texto diz assim: Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e o escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após deles depressa, porque vos alcançareis. Porém, elas tinham feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até os vales. E fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após dele, e antes que eles dormissem, ela subiu a ele sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Amém? Somente até aqui. Depois nós vamos lendo conforme a pregação for decorrida. A história de Raabe, ela está... Aleluia. A história de Raabe está inserida dentro de um contexto, acho que muito familiar para nós. Nós vamos ver a história de Raabe inserida no contexto de Josué. A palavra diz que Moisés morre e agora Josué assume a liderança de Israel. E como líder de Israel, Josué tem como incumbência levar o povo até a terra prometida.
prometida, fazer com que aquele povo adentrasse aquelas terras, a qual fora prometida pelo Deus de Israel há muitos anos atrás. Nós vamos ver que Josué, como líder militar, comandante do exército, ele vai temer, porque mesmo sendo experiente diante de uma grande responsabilidade, é normal que nós venhamos temer. É normal que quando o Senhor confia na nossa vida uma grande responsabilidade, a nossa humanidade de alguma forma ela vai aflorar, porque a responsabilidade que nós carregamos não é nossa, mas é a responsabilidade de uma missão, e essa missão tem um propósito. O Senhor estabelece uma missão para Josué, e essa missão tem um propósito. E Josué, como líder militar, ele vai se sentir agora com medo, porque ele vai substituir um grande homem de Deus, Moisés. Josué não está substituindo qualquer um. Josué está substituindo um grande líder de Israel, um líder a qual o Senhor dissera que não haveria outro como Moisés, o qual Deus falara face a face. Então Josué já começa a sua missão meio que desanimado, porque se o Senhor diz para mim e para você que não haverá outro líder como o que nos antecedeu, o que nós vamos esperar da nossa liderança? O que vamos esperar da nossa responsabilidade? Josué inicia a caminhada, e assim como Moisés, seu mentor, assim como Moisés, o seu líder, ele vai enviar espias à cidade a qual eles iriam conquistar. Na história de Moisés, Moisés também enviara espias à cidade de Canaã para espiar a terra e para dominar aquela terra. Mas é interessante, porque diferente de Moisés, que tinha enviado 12 espias, Josué envia apenas 2. Se Josué está substituindo Moisés, por que não enviar 12 espias? Por que enviar apenas 2? Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que quando Moisés envia 12 espias à terra de Canaã, a fim de saber como a terra era, a fim de ter um relatório sobre aquela terra, a palavra vai dizer que dos 12 que entraram em Canaã, 10 voltam com um relatório ruim. 10 voltam com uma história não muito boa sobre a terra a qual manava leite e mel. A palavra vai dizer que são 12, mas dos 12, 10 não tinham a fé que os outros 2 tinham. 10 eram obreiros despreparados. 10 eram obreiros sem fé. E Josué aprendeu com Moisés. Aprendeu o que era de bom, mas aprendeu também o que não fazer. Porque a liderança, ela tem isso. Você aprende com o líder o que fazer, mas você também aprende com os erros do líder ao que não fazer. A palavra vai dizer que Josué olha para a história e ele se recorda que na época em que Moisés era vivo e que os 12 espias tinham ido à terra de Canaã espiar a terra, 10 voltaram com um relatório ruim. Então Josué entende: no meu ministério eu não preciso de quantidade. No meu ministério eu não vou pensar por números. No meu ministério não importa se só tem um ou se só tem 2. O que importa é a qualidade do serviço. Não importa se tem 100. Não estou preocupada com isso. Não estou preocupada em ter 50 obreiros. Não estou preocupada em cadeiras cheias de pessoas que fazem número, mas que na hora de executar o serviço não tem relatório bom a apresentar. Aleluia. Olha que coisa linda. Olha o ministério de Josué, completamente diferente do ministério de Moisés. Moisés, preocupado com a quantidade, vai enviar 12 espias, quanto mais melhor. E Josué, para que isso tudo? Se dos 12, só 2 prestaram. Se dos 12, só 2 souberam servir.
visão que o líder. Existem pessoas preocupadas com o número de pessoas dentro do seu ministério. E o Senhor está dizendo, a qualidade do ministério é muito mais importante do que a quantidade de pessoas. Quantitativo não é nada para Deus. Agora, qualitativo fará diferença entre um e outro ministério. Tem ministérios que estão cheios de número, mas pouca qualidade. Existem igrejas que estão lotadas. E em vista disso, tem outras que com apenas 2 obreiros fazem a obra do mesmo jeito, com mais qualidade, com mais entrega, porque Deus nunca olhou para números, Deus nunca olhou para quantidade, mas Deus sempre vai olhar a qualidade da tua entrega. Qual é a qualidade da tua entrega nessa noite? Você saiu da sua casa e você veio para esse culto de mulheres para ser apenas um número sentado na cadeira. Ou você veio com qualidade de adoração, você veio com qualidade de entrega. Josué inicia o seu ministério e ele vai fazer completamente diferente de Moisés. E agora eles precisam entrar em Jericó. E para que quantidade, se a quantidade não vai trazer o relatório que eu quero? Eu vou enviar dois escolhidos com habilidade. Todo líder sabe quem é qualitativo e quem só é quantitativo. Todo bom líder sabe quem é que agrega e quem é que espalha. Todo líder, bom líder, sabe quem é que vem para somar e quem é que vem para causar. Tem gente, pastor Luiz Carlos, que se achega, mas se achega com más intenções. Tem gente que até vem, mas não fica, sabe por quê? Porque a intenção dele não é boa. A intenção dela não é boa. E um bom líder tem essa visão. Um bom líder sabe quem é que soma e quem é problemático. Um bom líder tem um feeling para saber quem são as pessoas. Quem é membro que agrega e quem é membro que é problema. Tem um monte de gente que a igreja está lotada e a briga está instaurada. Grupos de mulheres que não são círculo de oração, são círculo de confusão. Uma não fala com a outra, uma não vai com a cara da outra. Esse é o ministério que Jesus constituiu. Essa é a obra produtiva que tem número, mas que não tem qualidade. Josué entende, Josué olha, e ele entende que no ministério dele a qualidade vai superar. A qualidade fará a diferença. E ele vai enviar apenas 2. Ele poderia ter escolhido 12, assim como Moisés. Eu vou imitar o meu líder, mas ele entendeu, meu líder falhou aqui nessa parte. O meu líder errou, pecou, quando escolheu demais. Gente demais que não produz nada é a mesma coisa que nada. Às vezes é melhor 2, 3, 4, 5 que estão produzindo no ministério do que 10 que estão causando divisão e dissensão. A palavra diz que agora os 2 espias adentram a Jericó. E a primeira coisa que eles vão fazer é entrar na casa de uma prostituta. Uma mulher mal vista pela sociedade, uma mulher mal vista pelos moradores daquela cidade, uma mulher a qual ninguém dá nada. Porque quando nós falamos de prostituição, quando nós usamos o termo prostituta, é pesado. Quando nós falamos é uma pecadora, ok, ninguém sabe o pecado dela. Mas quando a Bíblia não faz questão de esconder, porque em momento nenhum em que Raabe é citada, exceto em Mateus, o único livro em que cita Raabe e não cita o que ela fazia é Mateus. Os demais livros, Hebreus, Tiago, Josué,
mas é a verdade que liberta. É o termo como ele é dito, prostituta. Alguns estudiosos vão dizer, para tentar amenizar a situação de Raabe, que Raabe era uma dona de uma hospedaria. Aí Calvino vai contrariar isso aí e vai dizer que talvez ela fosse uma sacerdotisa cultual pagã, achando que ela poderia apenas praticar a prostituição na hora de seu culto às divindades pagãs. Só que o fato é que a Bíblia não ameniza a função de Raabe. Raabe é sim uma prostituta, mas é uma prostituta que será alcançada pela graça do nosso Deus. Não importando o tamanho do pecado, não importando o que ela fazia como pecado, mas entendendo que aquela mulher foi encontrada pelos homens de Deus, entendendo que aquela mulher foi encontrada pela palavra de Deus, e quem é encontrado pela palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Não tem como a graça te alcançar e você continuar sendo a mesma pessoa. A primeira coisa que muda daquela mulher é a mente. Aquela mulher passa a ter a mente iluminada. Aquela mulher passa a ter conscientização das tuas atitudes. E a palavra vai dizer que quando os espias entram na casa dela e o rei de Jericó manda os soldados para matarem aqueles homens, para prenderem aqueles homens, aquela mulher esconde os homens de Deus. Olha que coisa linda. A primeira coisa que mudou em Raabe foi a mentalidade. Ela entende: a minha família, a minha terra, o meu lugar, a cidade onde eu nasci é uma cidade pecadora, mas aqueles homens são homens de Deus. Aqueles homens estão fazendo o projeto de Deus. Aqueles homens estão executando o plano de Deus. E eu preciso mudar a minha mente e mudar as minhas atitudes. Primeira coisa, quando a graça nos encontra, quando a palavra de Deus nos encontra, quando Deus nos encontra, as nossas atitudes começam a mudar. Primeiro muda a mente, porque aqui é o comando do teu corpo. Aqui é que você fala: eu vou falar, eu vou andar, eu vou abaixar, eu vou caminhar. É na tua mente que estão as decisões da tua vida. A palavra diz que aquela mulher agora toma uma atitude, porque tem a sua mente transformada. A mente dela é transformada. Então as atitudes dela não serão as atitudes que ela tomaria se ela fosse uma pecadora. Se ela fosse prostituta e se ela fosse pecadora, ela era de que cidade? De Jericó. Quem entrou na cidade para destruir o povo de Jericó? O povo de Israel. E aí, se ela fosse uma pecadora, se ela estivesse vivendo nas velhas práticas, qual seria a atitude dela? Ela salvaria o povo dela e condenaria o povo de Deus. Só que quando ela tem a mente transformada e as suas atitudes começam a mudar, ela não vai entregar os homens de Deus. Ela vai os proteger. Ela vai nos responder. Porque quem tem mente transformada age diferente e protege o projeto de Deus. Quem tem mente transformada, as atitudes mostram quem ele é e quem ela é. Quando você começa a ver pessoas que não têm o dom de esconder, de guardar quem é de Deus, mas tem o dom de condenar, tem o dom de falar mal do outro ministério, sai fora. Sai fora. Porque tem gente que ele não cresce, ele não produz, a mente dele não foi transformada. E o único intuito dele não é esconder e nem guardar o projeto, mas é expor o projeto, é destruir o projeto. E tem gente destruindo projetos por aí. Tem gente que entra em igrejas
fica 2 meses e sai assim, ó, pastor lá, ó, sai com má fama, sai falando mal de um pastor para o outro, sai falando mal de uma igreja para outra, sai causando intriga e dissensão entre ministérios, e isso é um perigo. Isso é um perigo. Pessoas que não têm raiz, pessoas que falam mal de um ministério para o outro, a fim de condenar, a fim de envergonhar. Quem tem mente transformada, as atitudes são transformadas. Quem tem mente transformada, as atitudes são mudadas. Ele não expõe, ele esconde, ele guarda o projeto, ele guarda o propósito. Porque o nome de Deus não pode ser envergonhado. Porque o nome de Deus não pode ser escandalizado. A palavra vai dizer que Raabe já muda ali a atitude dela. E ela esconde os espias. Ao invés de entregar, ao invés de expor aqueles homens, ela os guarda. Porque ela entende que eles estão cumprindo uma missão. E a missão não era daqueles homens. A missão, o projeto era de Deus. Cuidado! Para ao invés de você estar escondendo o projeto de Deus, você não está expondo o projeto que Deus constituiu. A tua luta não é contra o homem. A tua luta não é contra o ministério A, nem contra o ministério B. Cuidado, porque o projeto não é do homem. O projeto não é do pastor. O projeto não é da pastora. O projeto é de Deus. E o Senhor tem guardado, e o Senhor tem protegido aqueles que são deles. A palavra vai dizer que agora, além da mente transformada, além de uma consciência a qual ela não tinha, que ela passa a ter, a atitude dela muda, e ela vai declarar, verso de número 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. Olha que interessante. Essa mulher agora vai declarar a esse Deus. Ela vai declarar realmente: o Deus de vocês é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Realmente, esse é o Deus digno de ser adorado. Esse sim é o Deus digno de ser agradecido. Esse sim é Deus digno de ser glorificado. O Deus a qual vocês servem não é qualquer Deus, não é qualquer Deus, é o Deus de Israel, é o Deus do povo que atravessou o Mar Vermelho, que abriu as águas e fez o povo dele passar. Ela vai reconhecer esse Deus. Ela vai dizer: esse é Deus. Esse é Deus. A palavra vai dizer que ela declara: temos ouvido. Aquela cidade era uma cidade instruída. Aquela cidade sabia da história do Deus de Israel. Toda aquela cidade sabia o que o Deus de Israel tinha feito aos inimigos do povo de Deus. Só que o texto vai nos mostrar que apenas Raabe reconhece. Apenas Raabe abre a boca para declarar. Apenas Raabe abre a boca para dizer que ele era Deus em cima do céu e embaixo da terra. Muita gente ouve, poucos reconhecem. Muita gente sabe quem é o Deus de Israel, mas pouca gente reconhece que ele é o único Deus. Muita gente já ouviu falar dos milagres, muita gente já ouviu falar das maravilhas, muita gente já testemunhou pessoas sendo curadas, mas não reconhece. Ouvir, muita gente ouve, mas reconhecer, pouquíssimos reconhecem. A palavra diz que aquela mulher declara: nós temos ouvido sobre o Deus de Israel, como ele fez secar as águas do mar, quando tirou seu povo do Egito. Aquela mulher está dizendo: essa cidade é conhecedora dessa história. Essa cidade tomou conhecimento dos feitos do Deus de Israel. Mas somente ela tomou a atitude de reconhecer o Deus de Israel como o Deus da vida dela, como o Deus da casa dela.
Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, e esse mesmo Deus estabeleceu limite de mar. Daqui para cá você não passa. Glória a Deus, aleluia. É esse Deus que você serve. Esse é o Deus que salvou Raabe, o Deus que alcançou a casa de Raabe, o Deus que alcançou a família de Raabe. Aleluia. E logo que Raabe é agraciada com a presença dos homens, dos representantes dos filhos de Israel em sua casa, ela tem a mente transformada, ela muda as atitudes. E outra coisa que acontece com Raabe, ela começa a produzir, ela começa a frutificar. E isso daqui é um outro sinal de que a graça entrou na sua família, de que a graça alcançou a tua casa. Quem foi alcançado pela graça, ele começa a produzir, ele começa a frutificar, ele começa a gerar resultado, ele começa a trabalhar em prol do reino, em prol da missão, em prol do propósito, em prol daquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. Quem foi alcançado por Deus, quem foi alcançado pela graça, não fica parado estático, mas começa a produzir, começa a frutificar. Aquela mulher começa a esconder o povo de Deus, ela começa a favorecer o projeto, ela começa a favorecer, pastora, a missão. Será que você tem favorecido a missão? Será que você tem abençoado o projeto? Será que você tem frutificado através daquilo que Deus colocou na mão das pessoas que estão com a responsabilidade de executar o plano? Aleluia. Talvez não seja você o executor, mas você seja como Raabe, uma das pessoas que vai auxiliar, que vai ajudar a missão do reino, que vai ajudar os homens e as mulheres de Deus. Raabe foi alcançada pela graça. Raabe teve a vida dela transformada e ela começa a produzir, ela começa a frutificar. E nós vamos ver que depois que ela produz, depois que ela frutifica, depois que ela ajuda os homens de Deus, os espias, ela vai declarar no verso 12: agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz de beneficência, que vós também fareis de beneficência a casa de meu pai, e dá-me um sinal certo. Raabe, naquele momento, ela entende que depois de ser alcançada, que depois de ser favorecida pela graça de Deus, depois de começar a auxiliar no projeto, depois de começar a frutificar no projeto, ela necessitava de uma aliança. Ela necessitava de um pacto com os novos irmãos dela. Aquela mulher, ela está dizendo: a partir de agora eu não sou mais de Jericó, a partir de agora eu peço com beneficência, assim como eu usei de misericórdia com vocês, que vocês usem de misericórdia comigo, porque eu quero esse Deus. Aleluia. Eu quero Deus de vocês. Eu os protegi, eu sou uma pecadora, mas a partir de agora, imediatamente, eu quero selar um pacto, eu quero selar uma aliança com o Deus de vocês. Aleluia. É uma história linda de redenção, é uma história linda da graça do Senhor alcançando uma mulher que na terra dela era vista como um nada, pastora. Aquela mulher, ela nunca seria vista pela sociedade, pela cidade de onde ela nasceu, com bons olhos. Todas as vezes que ela passasse, ela era prostituta. Ah lá, pecadora. Ah lá, na casa dela toda hora entra um homem. Porque a sociedade aponta, a sociedade condena. Mas quando essa pessoa condenada pela sociedade
ansiedade, resolve fazer uma aliança com o Deus de Israel. Glória a Deus. Nenhuma condenação há mais. Não há mais quem possa te apontar, não há mais quem possa te acusar, porque Ele derramou o sangue do Cordeiro, Ele derramou o sangue e entregou a vida dele naquela cruz, por amor a mim, por amor ao traficante, por amor à prostituta, por amor ao macumbeiro, por amor ao bandista, por amor a todos nós. A palavra diz que aquela mulher tem a vida mudada, aquela mulher tem a vida transformada. E quando você tem sua vida transformada, a primeira coisa que você quer é selar esse pacto, é selar essa aliança. A palavra diz que ela estabelece uma aliança com aqueles homens, e ela diz: assim como eu usei de beneficência com vocês, usem de beneficência comigo. Ou seja, tenham misericórdia da minha vida. Eu quero o Deus de vocês. Eu quero servir o Deus de Israel. E a palavra vai me dizer que ela agora adquire uma fé consciente, uma fé que entende que não são apenas palavras, mas agora ela vai estabelecer vínculos, pastora. Agora ela vai começar a estabelecer vínculos. Ela quer ter alguém de Deus do lado dela. E esse alguém eram os espias, os homens, os representantes dos filhos de Israel. Ela quer ser amiga daqueles que são representantes de Deus. Quem tem a vida alcançada por Deus, quem tem a vida alcançada pela palavra, quem tem a vida alcançada por esse Deus de Israel, ele começa a querer ser amigo de pessoas de Deus. Quando você vem para Jesus, você quer ser amigo de um monte de crente, você quer conhecer um monte de crente, você, irmão, é uma coisa linda, é um primeiro amor, irmãos. Você quer estar na casa do pastor toda hora, você quer estar na casa da irmã de oração toda hora, você quer ter do teu lado homens que fortalecem a tua fé. E Raabe queria isso. Raabe queria uma aliança, mas ela queria fazer vínculos. Ela queria estabelecer vínculos. A partir de agora, eu não sou mais de Jericó. A partir de agora, eu sirvo o mesmo Deus que os espias. Glória. A partir de agora, o Deus dos espias será o meu Deus. E eu quero estabelecer essa aliança com vínculos. E ela vai estabelecer essa aliança com vínculos. Nós vamos ver que agora a mulher de Deus, ela é uma mulher transformada. Agora Raabe é uma mulher de Deus. Agora Raabe é uma mulher orientada. E eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Raabe rompe com tudo aquilo que era do passado. Ela quebra todos os laços do passado e ela estabelece uma nova vida. Quando ela estabelece uma nova vida, ela passa a ser uma mulher de Deus. E como mulher de Deus, ela é transformada e dentro dela há um desejo ardente de uma vida de comunhão com aqueles que são de Deus. Aleluia. Se você não sente vontade de ter amigos crentes, você ainda não foi alcançado por esse Deus. Se a tua amizade é só amizade de boteco, de balada, você ainda não foi alcançado por esse Deus. Porque quando nós somos alcançados, nós mudamos tudo. Aquilo ali já incomoda a gente já não quer estar perto. Aquilo ali que o povo faz, não é mais o que eu faço. Você começa a querer ser amigo de crente. Amigo de crente que vai para o monte. Amigo de crente que ora. Amigo de crente que vai para a consagração. Amigo de crente que jejua. Amigo de crente que faz relógio da oração. Amigo de crente que vai para a escola dominical. Amigo de crente que gosta da palavra. Aleluia. Você começa a querer as coisas de Deus. Você começa a querer estar envolvido naquilo e com aqueles que fazem a obra de Deus. A palavra vai dizer que ela agora é uma mulher do povo de Deus. E ela começa a ser orientada
misericórdia. Agora eu quero ajudar o projeto, agora eu quero favorecer o projeto, eu quero ajudar os homens e as mulheres de Deus, e eu quero estar envolvida dentro desse plano. E esse plano alcança ela. Esse plano alcança a vida daquela mulher. E ela vai assumir uma nova vida na mesma cidade velha. O mais interessante dela é que quando os espias vêm até ela, e ela fecha o pacto, ela sela a aliança, ela não vai embora da cidade. Ela fica ali esperando até que os homens de Deus voltem. Mas enquanto isso, a fita, o fio de escarlate, está na janela da casa dela, assumindo a nova vida dela. Ela está na mesma cidade, ela está com os mesmos vizinhos, ela está no mesmo ambiente, mas ela é uma mulher diferente. A casa dela tem uma marca, a casa dela tem um símbolo, a casa dela é protegida pelo sangue, a casa dela é guardada, ela mora na mesma cidade, ela mora na mesma rua, ela até vive no mesmo ambiente, mas a casa dela agora tem uma marca, tem a marca da promessa, tem a marca do sangue, porque a graça transformou ela, a graça alcançou aquela família por causa do posicionamento dela. O posicionamento de Raabe salvou não só a pele dela, mas salvou a família dela. O teu posicionamento pode salvar a tua casa. O teu posicionamento pode salvar a tua família e os seus. Você pode até viver na mesma rua, você pode viver até na mesma cidade, mas quando você estabelece uma aliança e firma essa aliança, porque ela firmou com um simbolismo, era um fio de escarlate, mas era o símbolo da aliança dela com Deus de Israel. É o símbolo da aliança dela, e esse símbolo foi capaz de proteger ela, de proteger a família dela. Eu quero te dizer que se você tem a marca do sangue na tua casa, se você tem o fio de escarlate, a tua casa não morre, o teu filho não morre, o teu marido não vai morrer, a tua casa não vai perecer, porque o sangue do Cordeiro te guarda, o sangue do Cordeiro te protege. Mas tudo isso vai depender do teu posicionamento. Qual é o teu posicionamento nessa noite? O teu posicionamento é ser aquela que esconde o projeto ou aquela que expõe o projeto? A decisão é sua, a decisão é minha. Que nós possamos meditar nessa palavra e assim agradeço essa oportunidade.